Posso te falar uma coisa? Eu sei que possivelmente você está vivendo uma mentira. O Evangelho tem uma implicação muito importante no caráter do cristão. Isso é importante que você entenda. O caráter do cristão descrito aqui nas bem-aventuranças não é algo que a gente deve buscar, mas é algo que é evidente em nós. É algo que nós experimentamos, é algo que nós vivemos. Não é algo que a gente tem como alvo simplesmente. Mas se nós temos comunhão com Jesus, se nós temos essa experiência com Jesus, então nós estamos vivendo em pureza, vivemos em pureza. Quando aqui fala bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Essa pureza aqui que nós falamos, por isso que eu falei, possivelmente você está vivendo uma mentira, porque muitas vezes a maneira como a gente vive a nossa fé é aprender a ser cristão. Que coisa mais engraçada isso. As pessoas pegam alguns trejeitos, ela pega uma maneira de ser cristão, mas ela não se torna um cristão. Porque para se tornar um cristão é uma mudança de dentro para fora e essa mudança acontece pelo Espírito Santo. Essa mudança não acontece somente pelo nosso esforço, pela nossa vontade de nos tornarmos cristãos. E algumas pessoas, elas olham, elas observam, elas começam a imitar certos comportamentos. E é por isso, queridos, é por isso que na igreja muitas pessoas vivem uma mentira. Elas vivem algo na sua casa, elas vivem algo no seu trabalho e elas vivem algo na igreja. Não, muitas vezes não porque elas querem, mas porque ela tem algumas implicações éticas que ela tenta cumprir, mas na realidade da vida dela ela não consegue cumprir. Porque isso é uma mudança de dentro para fora, é uma mudança do Espírito Santo. Jesus, certa vez, foi confrontado pelos religiosos por que seus discípulos não faziam todos os rituais de pureza, como lavar as mãos e tudo mais, antes de comer. Aconteceu um determinado momento e Jesus diz, olha, o que torna o ser humano impuro é aquilo que sai do coração. Ou seja, existe algo em nossa essência, existe algo no nosso coração, na nossa identidade. Né? Nós nascemos já pecadores, nós nascemos separados de Deus, nós já vimos sobre isso. Agora, a mudança precisa ser de dentro para fora, não uma mudança de comportamento que vai mudar a nossa mentalidade, mas é uma mudança de mentalidade que obviamente muda o nosso comportamento. E o mais interessante desse texto é que fala que aqueles que são puros de coração, ou seja, aqueles que não são hipócritas, aqueles que são sinceros, aqueles que têm uma vida transparente, aqueles que são abertos, verão a Deus. E tem uma verdade implícita, maravilhosa nas Escrituras, que é a medida que a gente tem essa pureza de coração, essa sinceridade para com Deus, a gente vê a Deus. Ao ver a Deus, a nossa vida ela se abre para que a gente consiga ver o outro. Lembre, essa pureza de coração, ela não está ligada ou fixada em algo individual, mas tem a ver com o outro. A santidade não tem a ver com implicações simplesmente pessoais. Santidade tem a ver na relação com o outro, naquilo que o outro precisa. O que a gente precisa entender é que o nosso pecado, ele não se limita a fragilizar nós mesmos, mas o nosso pecado afeta o outro. Se nós mentimos, se nós agredimos alguém com palavras, se nós fingimos algo, tudo isso tem a ver com impacto na vida de outra pessoa. E o que você precisa estar sendo levado agora à consciência é de que a pessoa feliz é uma pessoa que é totalmente transparente, é uma pessoa sincera, sem cera, sem máscara, é uma pessoa que vive a vida diante de Deus com uma consciência muito pura, muito clara, e assim ela está com o coração aberto também para o outro. E existe uma dimensão indissociável da nossa relação com Deus, da nossa relação com o outro. De tal forma que é impossível dizer, eu estou muito bem com Deus, mas não estou bem com ninguém à minha volta. Não, não. Se nós estamos muito bem com Deus, na nossa comunhão com Deus, essa comunhão ela se espalha nos nossos relacionamentos. Por isso o desafio é esse.
buscar uma pureza de coração que transforme os nossos relacionamentos, para que a gente possa ver ao Senhor. Muitas vezes ver o Senhor no outro e muitas vezes aprender com o outro, porque é assim que a gente vive. Que Deus abençoe a reflexão de vocês no pequeno grupo, que vocês possam crescer com essa palavra e na intimidade com Deus. Amém.